Olá, muito bom dia. Esse é o programa Visão Sistêmica e eu sou o Genésio Lopes Mendes, aqui pelo canal 3NET da TV Guarulhos, pelo canal 508 da Vivo, pelo YouTube da TV Guarulhos, e eu tenho gratidão a você, telespectador, pela sua audiência, gratidão a todos que me permitiram chegar aqui e fazer esse programa para você, o Visão Sistêmica. Um programa dedicado às constelações familiares de Bert Hellinger, um programa que visa divulgar, não é, e dinamizar essa técnica maravilhosa criada por esse alemão, ainda contemporâneo, acabou de fazer 93 anos agora em dezembro, uma técnica fantástica. E, como de praxe, nós sempre trazemos aqui um convidado. Hoje eu trago meu grande amigo, tenho o prazer de ser amigo, ele é nosso aluno do INCOI, o Instituto de Constelação Integral, que patrocina esse programa, e ele também vai contar um pouco da história dele. Bom dia, Wilson, como é que você está? Bom dia, Genésio, bom dia a todos os telespectadores, agradecimentos ao INCOI, agradecimentos ao Genésio e agradecimentos a vocês que estão assistindo esse programa, porque vamos passar muitas informações sobre tudo de constelação e um pouco da experiência que a gente está tendo agora, conhecendo a constelação e podendo trabalhar um pouquinho sobre a égide dela, né? Tá ok, Wilson, gratidão pela tua presença, né? Gratidão pela tua presença no curso, por ter vindo para esse movimento de constelação, né? O Wilson, além de ser uma pessoa, um espírita, né, também acaba aí entrando no nosso propósito, né? Temos o mesmo mestre, né? O nosso mestre Jesus, a qual eu sempre coloco aqui, eu dedico todo o meu trabalho. É a mesma linha também do Bert Hellinger, né? Ele também, o Bert Hellinger, ele foi padre, né? Estudou num colégio marista na Alemanha, né? Serviu a guerra pela Alemanha, acabou sendo capturado e preso pelos americanos. Ele tem uma história linda, depois ele volta, se forma, né, se ordena padre, vai para a África como missionário por 16 anos, sempre carregando, né, essa história do plano crístico, do plano de Jesus. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele se nós seríamos os novos essênios, e ele sorriu e disse que realmente os facilitadores entram num novo amor, né, o amor que cura, como ele diz, não o amor que adoece, né? E o Wilson, nosso amigo, nosso aluno, o qual a gente tem prazer sempre em trazer, porque esse programa Visão Sistêmica, telespectador, ele sempre tem um convite, né, para que você venha e conheça o que é a constelação familiar e quais os impactos que ele pode ter na sua vida. O maior impacto de vida que a gente sempre coloca é que você, se organizando o teu clã, você acaba harmonizando toda a tua história. Basicamente, o que você vai descobrir com a visão sistêmica? Qual é o teu lugar no teu clã? Então, você por muitas vezes, nós por muitas vezes, vamos colocar assim, eu também o faço, nós saímos do nosso lugar. E cada vez que nós saímos do nosso lugar, nós acabamos por nos emaranhar, como diz o Bert Hellinger. Esse é o termo que ele usa, emaranhamento. Por quê? Por muitas vezes eu quero ir para o lugar de meu pai, eu quero ir para o lugar de minha mãe, eu quero ir para o lugar do meu filho, eu quero ir para o lugar do meu chefe, eu quero ir para o lugar do meu parceiro, eu quero ir para o lugar da minha parceira. Então, qual é a proposta da constelação? Que você ache o seu lugar. E no nosso lugar, nós vamos ter condição de ter mais energia, né? Ter as energias telúricas do físico, da energia espiritual, espiritualista, da energia de consciência, para que a gente acabe desenvolvendo o nosso propósito. E hoje, com o Wilson,
tem a nossa pergunta sempre praxe, né, aqui do programa. Wilson, como é que eu já te agradeci a presença, né, aqui e tudo. O Wilson também é uma das pessoas super bem-humoradas que eu conheço na minha vida. A gente troca muito humor, isso é legal, né? E eu quero te perguntar, como é que você entrou nesse mundo sistêmico e da constelação familiar e como isso impactou na tua vida, na tua profissão? Genésio, eu vou primeiro expressar para os telespectadores a parte pessoal, depois a parte profissional, né? Que legal. Na situação que você acabou de apresentar, do Bert Hellinger, uma das comparações que se faz muito em constelação é a da cebola, né? A cebola tem várias camadas, né? E a gente, na hora que vai descascar uma cebola, a situação sempre não é muito fácil, às vezes acaba chorando, né? Se pôr ela na água, não. Se pôr na água não, mas muita gente não sabe disso. E o que acontece? Quando eu me deparei com as informações da constelação, eu comecei a perceber que eu tinha essas camadas. Quando você fala, poxa, às vezes estamos numa posição de nosso pai, estamos tomando atitudes que a nossa mãe tomaria, estamos tomando atitudes que o nosso chefe tomaria, né? Então, para mim foi uma surpresa atrás da outra quando eu comecei a perceber que na vida pessoal eu tomava posições que não eram minhas. Na vida profissional também eu já tinha tomado atitudes que seria de outra pessoa, não seria uma atitude minha. E em muitos outros ambientes também, às vezes a gente acha bonito, às vezes a gente considera aquela uma situação importante e a gente sai da nossa posição e vai para uma posição que não é nossa, né? Se formos olhar de uma forma mais ampla, você mencionou Jesus, né? Existe uma passagem bíblica que menciona que se alguém não te convidar para a primeira posição da mesa, você deve ir para a última, né, em sinal de respeito. E se a pessoa te chamar para a primeira posição, você sabe qual que é a sua consideração ali naquela reunião, naquele jantar, seja lá o que for. Então, muitas vezes a gente não se posiciona nessa condição, Genésio. Tá, e o legal, né, que o Wilson é companheiro, como todos sabem, eu sou espírita, e o Wilson também é um espírita, um companheiro kardecista, atuante, né, atua no grupo espírita. Aliás, pode fazer um comercial aí do teu grupo aqui de Guarulhos, que é fantástico. É meu parceiro também no trabalho voluntário que nós fazemos na creche Irmã Celeste, que nós estamos implantando a visão sistêmica pedagógica lá da creche. O Wilson também se apresenta profissionalmente, Wilson, por favor. Tá bom então. Bom, falamos da parte pessoal, então vamos falar da parte profissional, isso. né? Hoje eu sou analista de responsabilidade social numa empresa de transformadores elétricos, transformadores de alta potência, né, que nós temos na cidade de Guarulhos, em São Paulo, aqui no Brasil. Pode falar o nome da empresa aqui, não tem problema não. Ah, é? Tá bom. Aqui. A empresa se chama ABB, né? É uma empresa que ela iniciou seus trabalhos lá na Suécia, né, e na Suíça, e depois se espalhou por todo o mundo, né? Aqui no Brasil, o primeiro trabalho foi criando o bondinho lá do Pão de Açúcar. Olha, que legal. Né? E depois um trabalho pesado que essa empresa realizou foi na usina de Itaipu. Né? E ao longo aí de toda a extensão territorial nossa aqui, existem muitas empresas que compram componentes dessa nossa empresa e o governo também acaba comprando muito transformador. Bom, o que acontece? Como eu me tornei um analista de responsabilidade social? Eu sou mecânico, né? Eu sou desenhista mecânico. Durante muito tempo eu trabalhei no chão de fábrica, depois fui trabalhar em escritório. Quando a gente não pôde mais trabalhar com prancheta, fomos trabalhar com computador. E paralelo, em muitas empresas que eu trabalhei, havia, pelo menos naquela época, né, hoje se difundiu um pouco mais, mas naquela época havia algumas empresas que tinham associação entre os funcionários para realizar benfeitorias acerca das empresas. Então, eu trabalhei em 2 empresas aqui em Guarulhos que beneficiavam instituições e pessoas carentes da cidade de Guarulhos. E trabalhei também no ABC, onde lá também tinha uma empresa que a Associação dos Funcionários beneficiava pessoas carentes e instituições beneficentes lá do ABC. Quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, essa empresa já tinha passado por 2 momentos onde instituições pediram comida. E aí os funcionários acharam estranho, falaram, nossa, mas uma instituição que cuida de criança não tem comida por quê?
né? E como a nossa empresa tem uma unidade em Guarulhos e tinha uma unidade em Osasco, né? As duas instituições que pediram, na mesma semana elas solicitaram em Guarulhos e em Osasco. E aí o que a gente acabou fazendo? Fizemos uma gincana entre as áreas, né? E arrecadamos comida. Acabou que esse convite solicitado envolveu também os fornecedores, envolveu também os clientes, e a gente naquela primeira ocasião juntamos 100 toneladas de alimento. E é lógico que essas duas únicas instituições não iam conseguir absorver todo esse montante, né? E a gente acabou chamando todas as instituições beneficentes de Guarulhos, todas de Osasco, e aí começou o trabalho que naquele momento eu iniciei no ano de 1999 e trabalhei paralelo, né, a parte técnica mecânica com a parte social, até que há 3 anos atrás me tiraram da parte técnica e aí eu estou trabalhando na parte social, atendendo as entidades não só de Guarulhos, mas também hoje de São Paulo, de Osasco, de Sorocaba, de Blumenau e de Betim. Pô, que legal, né? Isso aqui, que currículo bacana. Eu quero falar para o telespectador que eu também sou desenhista mecânico, fui formado na Protec, honro essa parte metalúrgica, mantenho a Bel Fogões, né, por 40 anos, uma fábrica de fogões em aço inox para a área institucional, e há 10 anos venho migrando para esse mercado terapêutico, ou para esse ramo terapêutico, que assim a gente pode chamar. E o mais legal é que o Wilson falou que as primeiras necessidades, e ainda existem muitas, de fome, né, de física, né, como é que a gente alimenta fisicamente essas crianças, e o quanto eu sei que vocês trabalham também na área de construção, manutenção de muitas creches, né? Então, a visão sistêmica também serve para trazer para você, telespectador, que não é só notícia ruim nesse país, a gente tem um outro país por trás desse. A gente tem uma grande onda do terceiro setor, né, na área socioambiental, que está aí. Nós tivemos recentemente, quem puder pegar através do YouTube, na TV Cultura, o programa Roda Viva, no qual participou o dono da Cirela, né, o Eli Horn, no qual ele doa aproximadamente R$1 bilhão para as entidades sociais, socioambientais. Então esse país tem uma força de trabalho muito grande. E o legal é que a visão sistêmica ela vem bem ao encontro disso, do quê? De entregar para o mercado, né, do terceiro setor a parte psíquica, psicológica, o apoio mental, o apoio terapêutico, o apoio de organização. Então, porque por muitas vezes, e para isso existe a constelação organizacional, que cabe muito bem nas ONGs, né? Porque a gente sabe que as leis básicas da constelação, da sistêmica, o que é que são? Primeiro, pertencimento, tudo deve pertencer, inclusive a história. Segundo, a hierarquia. E terceiro, né, o equilíbrio de troca, o dar e receber. Então, quando a instituição começa a colocar esses 3 itens, ou essas 3 leis que a gente costuma dizer que são leis de perpetuação da vida, começa a aplicar elas de maneira eficaz, a instituição muda, né? E como a instituição às vezes também é uma instituição pedagógica, ela só não acolhe, como ela tem um braço pedagógico, aí cabe também a constelação pedagógica. Então, como a visão sistêmica pode trabalhar dentro de tudo isso? Como é que nós podemos, né, Wilson, agora de uma posição como servidores aí do plano crístico, né, como trabalhadores do Cristo, como trabalhadores da visão sistêmica, como espírita. E eu gosto de deixar bem claro aqui, que religiosidade e constelação, eles não têm uma ligação, eles são distintos, mas por muitas vezes na aplicação da constelação é muito difícil de você distinguir aí o joio do trigo, né? Não dá, eles acabam se fundindo. Então existe um limite tênue. Por isso que eu faço o convite de visão sistêmica para que vocês conheçam profundamente essa técnica. O nosso convite, é óbvio, está em cima do nosso patrocinador, que é o INCOI, o Instituto de Constelação Integral, que patrocina esse programa, que trabalha também. O INCOI também, eu vou pedir para fazer uma pausa, o Pércio vai colocar as imagens do nosso curso de constelação. Se você quiser se tornar um facilitador em constelação ou quiser conhecer melhor essa técnica,
está aí à disposição do INCOI, essa é a nossa turma, esse curso é o curso avançado, esse é um módulo avançado feito no Matutu, essa é a nossa chácara de Mairinque, onde nós fazemos e ministramos os cursos por imersão num final de semana. É um curso completo com 12 módulos de constelação, mais 6 de especialização. O INCOI é o único instituto, né, brasileiro que inclui a constelação veterinária. Se você é um cuidador de animais, se você é um dog walker, um veterinário ou ama animais, você pode vir conhecer essa técnica, que é a técnica da constelação veterinária, desenvolvida por mim e pelo meu grande amigo Márcio Fernandes, que fez aniversário essa semana. Marcos Fernandes, desculpa, Marcão, um abraço. E aí, o que você pode ser? Você pode se tornar um facilitador. Venha conhecer, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 996615453, ou através do site incoi.com.br. Você pode entrar também nas redes sociais. Se você colocar lá Genésio Lopes Mendes, você vai ter o acesso aos nossos contatos. Vai ser um prazer ter você aqui como facilitador em constelação familiar. Wilson, me fala um pouco, é isso que eu queria te abrir. Pode falar, me diga aí. Dentro dessa exposição que você acabou de fazer, Genésio, eu poderia puxar já na memória 3 situações. Então vamos lá. Uma, eu cheguei a comentar contigo, que é da cidade de Sorocaba, né? Uma instituição que cuida de crianças lá em Sorocaba. A gente pôde ter a oportunidade de se aproximar deles para auxiliar um pouco, tanto na parte de, como você acabou de falar, né, a parte de construção, né? O prédio deles estava precisando de alguma coisinha e a gente está no período de avaliação, fazendo orçamentos, mas a gente se aproximou deles para dar o que a gente sempre faz no final do ano, a sacolinha de Natal. Né? E quando a gente fez esse trabalho da sacolinha de Natal, a gente ficou sabendo de uma juíza lá da cidade de Sorocaba, né, que ela usa da constelação para poder estar resolvendo algumas questões frente a essas crianças ou a família dessas crianças. Ela é vara de família, né? É isso. Então, outra situação que queria colocar aqui para você rapidinho seria da parte da empresa Johnson. Eu tô com uma pessoa que saiu da Johnson recentemente e está trabalhando lá na empresa que eu trabalho, e ele disse que lá eles têm a constelação, principalmente depois de um problema de assalto que eles tiveram recentemente, né? Eles utilizaram da constelação para resolver as questões junto aos funcionários e junto à alta administração frente àquele problema de assalto, que entraram bandidos lá e machucaram algumas pessoas, tal. Eles resolveram usar a constelação para isso. E como você deu um comentário sobre os pets, né? Você falou de hierarquia, né? Eu tive um cão por 18 anos. E nesse período de 18 anos foi que eu conheci a minha esposa, né? Então a minha esposa acabou vindo depois do meu cão. E eles não se davam muito bem. Aí com a constelação é que a gente acabou, minha esposa num determinado momento começou a conversar com ele, aí ficou tudo em paz. Ficou tudo em paz, é isso aí. Ela entendeu que ela veio depois dele, aí ficou tudo em paz. A lei de pertencimento, ela contempla isso, esse teu último caso. Nas questões de relacionamento, veja só, telespectador, como é que é simples isso, né? Às vezes tem relações que têm alguns emaranhamentos. A gente sempre fala em emaranhamento por causa do Bert, ou algumas questões. Então, uma coisa importante é, se você vai para um relacionamento, a história dessa pessoa deve ser preservada e respeitada, em todos os sentidos. Então, se ela tem um pet, não precisa ser um cachorro, pode ser uma iguana. Se ela tem uma iguana, respeitar isso, porque essa pessoa só é o que é em função de tudo que aconteceu na história dela. Então, por muitas vezes, a gente desrespeita a história. No primeiro caso teu que você colocou, né, que quando você deparou com a constelação na área jurídica, hoje no Brasil, principalmente na área de família, na vara de família, né? Em função do juiz Sam Storr, que aliás um abraço para ele, tenho o prazer de ser amigo do Sam, conhecido obviamente pelo meio da Hellinger, ele é um dos docentes da Hellinger, ele criou a constelação na área jurídica, ele dá workshops pelo Brasil inteiro, tem vários especialistas hoje, inclusive a Roberta Moreira, que é minha amiga também, um beijão para ela. E aí, como é que é feito isso? Ele falava, olha, quando eu simplesmente decidia juridicamente como organizar a família,
a criança ou os bens ficam com a mãe ou com o pai, eu não olhava o que estava por trás. Então, o que é a visão sistêmica? Você olhar o que está por trás da questão. E aí ele começa a constelar com facilitação. Aí seria interessante você, telespectador, conhecer como funciona essa dinâmica. No caso da Johnson, foi um trabalho também do Lab Evoluir. Eu acho que foi a Terezinha até que participou desse trabalho lá na Johnson. E a constelação realmente também, além de ser uma ferramenta de conciliação, na área empresarial ela pode ser uma ferramenta de simulação. Então, se você pode usar a constelação organizacional para quê? Para você definir o teu propósito, o teu plano para 2019, o teu plano de vida. Se você vai começar um negócio novo, dá para fazer a facilitação e usando elementos da constelação para você fazer o quê? Para você simular. Então, as grandes empresas automobilísticas alemãs, inclusive várias famosas, elas acabam usando a técnica da constelação organizacional para definir projetos e modificações em projetos. Eu, como estou muito conectado à área de restaurantes, o que a gente faz? Quando algum cliente vai abrir um novo negócio, a gente coloca representantes, faz uma constelação, colocando representantes para cada item desse próximo negócio, inclusive para o ponto, para os funcionários, para o cliente, para o cardápio. E isso pode acontecer em qualquer ramo. Uma pessoa vai comprar uma franquia de manicure. Isso é legal, porque a constelação, como ela trabalha baseado nos campos mórficos, é muito fácil identificar se você está no teu caminho certo, porque o nosso caminho é um único caminho, é o caminho do propósito. É entender o que nós viemos para ser e tentarmos fazer e cumprir essa etapa do nosso plano cósmico da melhor maneira possível. Seja você de qualquer religião for, não importa. É o que eu sempre coloco aqui, a constelação familiar é uma técnica tão fantástica e tão moderna em termos terapêuticos que ela se conecta como se for a plug and play, ou seja, você consegue constelar qualquer ramo. Hoje, nitidamente, nós temos a constelação familiar, que é da área pessoal, a organizacional, a jurídica, a pedagógica, a de saúde e a da área veterinária. Então, em qualquer ramo, em qualquer atividade, você pode usar uma especificamente ou um conjunto delas. E é isso que a gente faz com muita alegria. E o INCOI, que é o Instituto de Constelação Integral, ele, além disso, ele aproxima a constelação de várias outras técnicas terapêuticas. Então, se você é um terapeuta na área integral, se você trabalha com barra de acesso, se você trabalha com massagem, se você é reikiano, venha conhecer o INCOI, porque através dos nossos cursos, cada módulo do nosso curso, nós abordamos a técnica de constelação, né, toda a sua teoria. O nosso curso é 75% prático, 25% teórico, mais ou menos. E além disso, em cada módulo, a gente traz uma técnica que converse com a constelação para que você tenha uma perspectiva maior. Nós vamos chegando ao fim do programa e eu quero que o Wilson faça as considerações finais. O que você quer dizer para essa câmera aí, que você quer dizer para o telespectador, mandar um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aí, é teu. Joia. Poxa, em primeiro lugar, muito obrigado, Genésio, por compartilhar desse programa contigo. Muito obrigado ao INCOI, né, que patrocina o nosso programa. Muito obrigado a você, telespectador, de estar com a gente aqui nesses minutos que esperamos tenha sido muito importante. Quando nós falamos em constelação, ao observar as estrelas, né, no céu, a gente pode observar com muita precisão a ordem que existe no universo. Então, a constelação, a gente pode dizer que é uma organização que a gente dá para a nossa vida. Sem dúvida. Né, eu mencionei há pouco aqui que eu trabalhei muito tempo como desenhista mecânico e ao passar para essa fase agora de analista social, eu me deparei com a constelação para eu poder notar quais eram as minhas aptidões, né, o que realmente eu tinha vindo aqui para fazer, e fiquei muito feliz, né, de que no meio das informações essa questão da conversa, essa questão de estar próximo às pessoas ressaltou
né, de uma maneira mais pungente. Então, você mencionou aqui, né, se a pessoa tiver uma atuação em alguma área, né, eu lembrei do início, quando nós chegamos aqui no estúdio, falávamos dos homeopatas, falávamos de outros profissionais. Então, seja você quem for e não conhece ainda a constelação, venha, tire suas dúvidas, né? Existe uma pessoa que é amiga nossa também, trabalha muito aqui na cidade de Guarulhos e também em São Paulo, a Delmar Franco, né, que é uma pessoa muito querida beijão nossa. pra ela, imagina. Uma pessoa que a gente Minha mestra. deve muita informação, e quando você fala, são 75% do curso prático e 25% teórico, vocês, telespectadores, viram as fotos. Eu estava em uma daquelas fotos ali e posso garantir para vocês, é uma experiência magnífica, única, onde a gente se conhece, onde a gente se descobre, e a satisfação, a alegria que a gente passa a partir de uma experiência como essa, só vivendo mesmo para a gente poder saber como é. Então, mais uma vez, muito obrigado, Genésio, muito obrigado ao INCOI, muito obrigado a vocês todos, esperamos estar aqui numa outra oportunidade. Obrigado, gratidão pela sua presença também, tá? Pô, sempre uma alegria, a gente traz sempre alguém do INCOI para representar aqui, trabalhar com a gente, fazer esse programa, né? Obrigado por sustentar essa energia. Eu vou pedir para o Pércio colocar a foto do Bert Hellinger para que vocês conheçam e tenham mais contato com esse fantástico alemão, 93 anos, a gratidão a ele por ele ter desenvolvido e codificado essa técnica que tanto cura. Pô, aí estou eu com ele, realmente uma emoção muito grande. Momento mágico, hein, mágico, é verdade. É uma chamada, esse foi o meu grande chamado para estar aqui apresentando esse programa, para estar envolvido com a técnica de constelação. Então é o convite que eu te faço, né? E o Bert diz que o nosso sucesso tem a face da nossa mãe. E para você, telespectador, a primeira lição de constelação é sim papai, sim mamãe, honrando, né, a Mimansa, né, a grande mestra de constelação que trouxe o Bert Hellinger para o Brasil, foi a Mimansa. A minha gratidão a ela também. E dizer para você, quem trouxe você para o mundo foi a sua mãe, e quem leva você para o mundo é o seu pai. Então, imagina, da maneira a qual você quiser transitar nesse planeta, é dizer sim papai, sim mamãe. Pega a tua mão esquerda, põe tua mãe do lado, a mão direita teu pai, e segue por essa vida maravilhosa que você tem, por esse plano que você tem a cumprir aqui. Eu, mais uma vez, tenho gratidão, Pércio, gratidão pela mesa, obrigado pela edição, ao Fernando Mauro, presidente daqui da emissora, e por todos que constroem essa casa maravilhosa. Gratidão a Jesus por mais um programa Visão Sistêmica.